Prezados irmãos ouvintes da Palavra de Deus, quem vos fala é o vosso apóstolo Sérgio, da Igreja Universal do Poder de Deus. Nós estamos aqui nessa sexta-feira, dia 19 de maio de 2023. Daqui a alguns instantes estaremos transmitindo uma palavra da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no trabalho, culto de cura e libertação. Irmãos, Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus Cristo, Ele é poderoso e te ama. Nós estamos aí adiantados, né? Já além do dia 19, chegando perto aí mais do meio do mês. E Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Jesus Cristo é maravilhoso. E o Espírito Santo, ele, aquele que tem o amor com bastante veemência. Então, o Espírito Santo, ele nos ama com bastante força, bastante autoridade. Vamos aqui, daqui a pouco, meditar na palavra do Senhor, no livro de São Lucas, que fala sobre alguns acontecimentos, algumas experiências que o próprio Senhor teve ali na Galileia, onde ele pôde operar. Jesus Cristo, ele era usado pelo Espírito Santo. Ele estava na condição de carne, de homem carnal. Vamos aqui ler. Vou deixar aqui alguns comentários que falam sobre uma cidade chamada Gadara. A Gadara é a capital da Pérea ali, província romana. Ficava ali numa montanha, um topo, cerca de sudeste ali do mar da Galileia ali. Então Gadara era uma capital da Pérea, província romana. Estava 10 quilômetros a sudeste do mar da Galileia. Então, aí vamos falar sobre um endemoniado gadareno, que tinha uma legião de demônios, né? Uma legião em latim, né? Era a maior unidade militar do exército romano, com mais de... No começo eram 3.000 soldados, aí aumentou ali para 5.200, chegou cerca de... E segundo um outro anunciado, um soldado, uma legião chegou a 6.000 homens, soldados, né? Também, e aquele demoniado ele é preso por algemas, grilhões. O que são grilhões, irmãos? São prisões, né? Cordas, algemas, posto aqui nos tornozelos, para a pessoa não se movimentar. Então, os grilhões, e ele é preso por grilhões. Aquele homem, por algum motivo, ele ficou endemoniado. Ele entrou nele ali, uma legião, quase 6.000, cerca de 6.000, irmãos, demônios. Um só faz um estrago terrível, e depois 8 faz um estrago. Mas imagine 6.000 demônios dentro de um corpo. Não é fácil.
Né? É para isso que Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desmanchar as obras do diabo. Eu mesmo libertei um homem, né, usando o nome de Jesus, né, que me procurou. Ele estava ali com uma irmã que ele ia destruir ali a igreja, lá o templo, ele queria destruir. Aí eu mandei ele parar, ele veio, aí eu expulsei tinha alguns demônios ali. Eu tive essa experiência. Não foi uma nem duas vezes. Já tive essa experiência, não é brincadeira. Uma pessoa possessa, endemoniada, dá trabalho. Quis dar trabalho, mas eu mandei parar. O homem foi liberto. A pessoa fica liberta. A pessoa fica liberta. Ela vem possuída, possessa, chega e a gente tem que expulsar. Por isso que eu pedi, irmão, ajuda aí. O endemoniado gadareno, lá de Gadara, da província, né, da Pérea ali, né? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está ao defronte da Galileia, ali perto do mar da Galileia, né? E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo, peço que não me atormente, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Então, o espírito, o demônio, os espíritos chegavam naquele homem e entraram naquele homem. Quer dizer, envolveram a mente, a alma e o corpo. Ele não tinha, irmão, o discernimento correto das coisas. Ele não tinha assim, ele vivia em sã consciência. Uma pessoa que está possessa, ela não vive em sã consciência, ela começa a fazer coisas anormais. Ela vive fora da normalidade. A pessoa possessa vive com pensamentos anormais, fora do normal, do cotidiano normal, o que é normal. Ele começa a falar coisas, a se comportar de uma forma diferente do resto da sociedade, do resto dos homens, do comportamento normal humano. Uma pessoa que ela começa a falar coisas, começa a se manifestar com pequenas coisinhas. Ela se manifesta, porque ela vê em você, em mim, ela vê no homem de Deus, na mulher de Deus, a luz. Portanto, é que aqui nós vemos que o demônio viu vindo ao Senhor, se prostrou, já logo clamou, gritou. Ele não consegue. Porque uma pessoa possessa, os endemoniados,
da vida, eles não conseguem ficar perto da luz, aí manifesta de alguma forma. Ó, às vezes fala, te acusando, te denegrindo a tua imagem, aí começa. Aí você passa a ser o errado. A pessoa que está no caminho, correto, ele começa a te acusar. Aí começa com pinima. Ah, você não presta, você precisa melhorar. Você precisa arrumar aqui. Ali está errado. Você está fazendo, né? Esse cara está errado. Você às vezes está em sã consciência, está fazendo a coisa correta. Você está no caminho. Aí eles começam. Ah, você precisa melhorar. Você precisa arrumar aqui. Você precisa. Sempre te colocando para baixo. Então, eles querem. Aí já começa a manifestar. Sempre ele coloca você para baixo. Ele quer colocar o demônio, o endemoniado, ele quer te colocar para baixo. Sempre para baixo. Olha, você precisa arrumar isso aqui, isso está ruim. Ele sempre põe defeito. Você é sempre defeituoso. Você é o problemático. Está se manifestando. Está começando a se manifestar. E na vida do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus, ele percebe. Porque nós discernimos tudo, irmãos. Minhas irmãs. Começa assim. Ó, precisa ir lá, hein? Nós te amamos, hein? Olha como é que ele é. O demônio, o demoniado, ele é perspicaz. Ele vai procurar sempre te pôr para baixo. Colocar o homem de Deus, a mulher da igreja, ele quer acabar com a igreja de Jesus Cristo. Ele quer acabar com a igreja. Ele quer destruir para matar, roubar e destruir. Matar, ele quer roubar. Ele vem para surrupiar a sua fé. Quer dizer que você não crê o suficiente. Tem que crer mais, hein? Não precisa fazer mais nada. Aí ele quer denegrir a sua imagem, a sua dignidade. Aí você é para resistir. A Bíblia diz que é resistir firme. Como existe essa qualidade de manifestações acontecem, você resistir firme na fé. Resistir firme, sem titubear, sem se esmorecer, permaneça. Aí ele vai começar a se manifestar. Eu não falei que você está. Não, ele está começando o processo de libertação da pessoa. Porque a pessoa está endemoniada. Mas está possessa, mas não está manifestada. Às vezes a pessoa fica possessa, mas não está manifestado ainda. Não manifestou. E ali clamou em alta voz. Manifestou. Ela estava possuída, porque ela fazia mal a si mesma. Eles começam a fazer mal a si mesmo. Eles começam a fazer mal a si mesmo. Aí o espírito, ele quer acabar com a pessoa, ele quer destruir a pessoa. Porque é isso que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe.
E tendo saído os demônios, do homem entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. Então, aí ele pediu ao chefe, sempre tem um cabeça dos demônios ali, né? Tem o chefe dos demônios, o cabeça, o que comandava. Ali são 6.000 demônios. Aí tem sempre uma organização demoníaca ali, né? Ordenou, não manda a gente pro abismo, não. Não manda a gente lá pro inferno. O abismo, desse abismo que ele fala, é o inferno. Não manda que a gente entre nos porcos. Porque ele sabia que Jesus era Deus, era o Filho unigênito de Deus. Mas não tinha chegado tempo, que Jesus não tinha ainda, irmão, ressuscitado dos mortos. Ele já começou a mentir. Começou a mentir. Porque Jesus ainda não havia ainda, começou a mentir, que ele é pai da mentira. Não manda a gente para o abismo, não, para o inferno. Ele começou a mentir. Porque Jesus não tinha ainda ido ali vencido o diabo. Porque ele conhecia o abismo, ele conhece o abismo. Porque os demônios conhecem o abismo. O diabo começou a mentir. Ele é o pai da mentira. Não manda a gente para lá, não. Ele conhece o abismo. Né? Jesus poderia mandar, mas ainda não estava na hora de vencer. Porque a vitória, irmão, tem que ser completa. A vitória que Deus quer te dar, ela vai ser completa. Ela vai ser completa. Então, não manda ele para o abismo, não. Existiu o inferno, sim, mas não estava na hora. Jesus venceu a morte, venceu ali na cruz. Depois que Jesus venceu, foi lá e tirou a chave da mão, da mão do diabo, tirou ali, irmão, a nossa dívida, pagou a nossa dívida, a nota promissória, o diabo tinha na mão a promissória. Você vai ter que morrer para resgatar o seu povo. O diabo sabia disso. Que Jesus tinha que morrer. Mas ele queria o quê? Acabar com a obra. O diabo, ele quer acabar com a obra. Aí não manda pra gente lá não, que lá sabe que lá é ruim. Ele podia mandar, certo? Mas falou, não vou mandar. Eu vou vencer o diabo, vencer a morte. E vencer o diabo. Vencendo a morte, Jesus iria vencendo o diabo. Tirou a nota promissória. Nós tínhamos uma dívida. Que nosso irmão Adão tinha errado lá no passado. E por aí estavam passando uma manada de porcos. E pediu, né, lá o chefe dos demônios pediu para que eles entraram nos porcos, se precipitaram pelo despenhadeiro e morreram todos os porcos. E ali os pastores, né, foram até a cidade de anunciar o que havia acontecido. Diz a palavra de Deus que aquele homem que havia e aqueles que os guardavam, vendo o que acontecia, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem que havia saído os demônios vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também
como fora salvo aquele endemoniado. Quer dizer, aquele homem, ele andava se machucando, rasgando, se ferindo pelos sepulcros. E os homens começaram a viram aquele homem e se assustaram. Olha, como é que pode? Agora ele está são. Ele está em seu perfeito juízo. Perfeito juízo. Aquele homem que estava em seu perfeito juízo. Assim, sua mente estava restaurada, seus pensamentos, ele estava tendo a sua razão restaurada aos pés de Jesus. Então, aos pés de Jesus, com Jesus a coisa acontece. Com Jesus tem libertação. Com Jesus vai manifestando aí, vai manifestando. Esse desgraçado. Vamos. Em nome de Jesus, vai. Dá seu grito de derrota, vai. Vai, seu desgraçado. Maramassure, canta, rabaxu. Dá seu grito de derrota. Vamos. Você está escondido. Mas em nome de Jesus se manifesta derrotado. Seu desgraçado. O diabo é sujo, não. Perdoa aí, mas. Dá seu grito de derrota. Tem coisa que a gente tem que pulsar logo. Começa, né? Se quer um culto de libertação, fica escondido, não. E toda a multidão da terra, dos gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que os deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade. Com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Com grandes coisas. Então, aquele homem, ele rogaram para tirar Jesus ali. Jesus voltou, né? Pegou o barco e foi embora. Olha que as pessoas não conseguem entender milagre. E quer tirar Jesus da cena porque perde alguma coisa. Perde alguma coisa. Ali os pastores ali, perderam os porcos. Mas uma alma foi salva. Uma alma foi liberta. Entenderam isso. Ali o homem que foi salvo, foi liberto, pediu para seguir a Jesus. Falou: não, vai, volta para os seus e anuncia com grandes coisas te fez Deus. E aquele homem saiu pregando lá em Gadara, na província. Saiu pregando. Então a missão dele, agora, ele tinha uma missão, que é pregar o Evangelho. É dar testemunho do Senhor, do que Deus fez. É testemunhar. Às vezes, irmão, tem coisa que Deus faz, não é para a gente seguir, é para a gente dar testemunho. Agora você vai lá e dá testemunho. Te dei vitória, te libertei. Agora vai lá e dá testemunho. Mostra. É para mostrar, meu irmão. É para testemunhar. Olha, eu fui curado. Eu fui liberto. Eu fui liberta. Deus comprou a minha história. Ele mudou a minha história. Comprou as minhas dívidas. Pagou as minhas dívidas. Deus me deu libertação dos espíritos, dos demônios, das enfermidades. É para contar, irmão, é para testemunhar. Para falar: olha, eu era assim, e o Senhor me fez uma nova criatura. As pessoas não recebem a bênção, a cura, não pronunciam, não confessa. Confessa.
a sua vitória. Confesse que você foi curada. Confesse que você foi curado. Confesse que você foi liberto dos espíritos imundos. Tem que confessar. Em nome de Jesus. Que Deus te guarde, te abençoe. Que você tem que sair confessando essa lamastura que é a mensagem. Deus já te libertou, meu irmão. Deus já te libertou, minha irmã. Vai confessar. Vai confessar, dá testemunho. E saia apregoando pela cidade. Com grandes coisas fez o Senhor. Tornara para a tua casa e torna para tua, e conta com grandes coisas que fez Deus. Ele foi apregoando por toda a cidade. Com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Com grandes coisas Jesus te fez. Com grandes coisas. Deus está fazendo grandes coisas neste momento. Apregoa. Prega. Fala. E não te cales. Fala e não te cales. Que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.